valor paciente, né? A doença não faz nada, mas ela faz com que algo seja gerado, nesse caso, né? Então, nesse caso aí, valor paciente, complemento nominal. Então, essa é a ideia que a gente tem de valor agente, valor paciente. Até aí, tranquilo? Tá claro para vocês? Professora, surgiu uma duvidazinha aqui. Pode, mande aí para gente. Aqui tem adjunto adnominal, né? Não existe adjunto nominal, não, né? Não, não. É Adjunto adnominal. adnominal. Ah, Isso, sim, certo. isso. Nominal é o complemento. Complemento nominal, sim, existe. Mas quando a gente se refere a adjunto, sempre vai ser adnominal, e no caso do que nós estudamos já, o adverbial. Mas não existe adjunto nominal. Ok. Ok, meu amor. Até aí, gente, tranquilo? Posso prosseguir? Pronto. Fechamos aí, então, a questão da parte teórica, tá? Agora vamos colocar em prática o que a gente aprendeu, beleza? Ainda temos tempo, dá para resolver as questões. Então, vamos agora às questões, tá? Colocar em prática o que a gente aprendeu. Olha só, vamos lá, primeira questão, tá, gente? Cadê? O Wendel tá aí, Wendel? Dá sinal de vida. Acho que o Wendel saiu, foi beber água. Sei não, viu? Então, olha só. Nós temos um trechozinho de um texto, né? O texto era maior, mas eu criei só a parte que nos interessa, né? Para resolver a questão. E vamos trabalhar em cima dos conteúdos que nós estudamos hoje. Vamos lá. Nós temos aí um trechozinho do texto, Teoria do Medalhão, tá? Um diálogo. Aí temos aí. Sai o último conviva no nosso modesto jantar. Com que, meu Peralta, chegaste aos teus 21 anos. Há 21 anos, no dia 5 de agosto de 1854, vinhas tu à luz, um pirralho de nada. E estais homem, longos bigodes, alguns namoros. Então, olha só. Sobre esse trecho, né? Observe isso que está destacado, tá? Na narrativa, o pai usa diferentes vocativos para se referir ao filho, tais como meu Peralta e um pirralho de nada, no primeiro parágrafo, né? Que foi esse que eu destaquei para vocês. Isso está certo ou está errado? O que, é que vocês me dizem? Eu acho o certo. Ok. E os demais? Cadê? O Ed não está me assessorando hoje, não, é para dizer que o que vocês estão fazendo aí, botando nos comentários, que eu não consigo ver, não, tá, gente? Seria aposto? Oi? Aposto? O qual que seria aposto que você está deduzindo? Um pirralho de nada? É. E meu Peralta é vocativo. Isso, exatamente. Mas como a gente consegue perceber isso? Olha só, uma coisinha. Vou colocar então como vocês já mataram aí a questão de certa maneira, né? Já mataram. Que no caso a questão diz que os dois termos aí são vocativos. E vocês já mataram. Um não é. Realmente certinho. Um pirralho de nada não é vocativo, é aposto. Beleza. Então eu vou colocar aqui já, tá? Tá errado. Agora vamos entender aqui o porquê. Olha só. Gente, primeiro, o que a gente quer que está no diálogo? Então, como é que a gente vai já de cara perceber o que é algo relacionado ao meu interlocutor e o que não é? Primeiro, quando fala assim, ó, com que, meu Peralta, chegaste aos teus 20 anos? Eu já mataria por aqui, ó. Chegaste, verbo conjugado em segunda pessoa do discurso. E aqui, ó, a questão aqui do pronome teus, o possessivo. Teus, tua, teu, sempre pronome possessivo que é relacionado só à segunda pessoa do discurso. Lembre que o vocativo, ele só se refere a quem? Segunda pessoa do discurso, com quem eu falo. Então, todo elemento que eu utilizar que sugira, né, que estabeleça a ideia de que eu estou me referindo à pessoa com quem eu estou falando, eu já sei que é a segunda pessoa do discurso, então eu já sei que o termo vai ser o vocativo, tá? Então, é uma das coisas que já nos ajudam a entender. Agora aqui, ó, há 21 anos, no dia 5 de agosto, vinhas tu à luz, um pirralho de nada, e estás homem. Então, veja que aqui, ele não está se referindo ainda ao filho. Não é como ele está chamando o filho. Vinhas tu à luz, um pirralho de nada. Ou seja,
vinhas tu à luz e eras tão pequenininho, com um pirra de nada. Então, é como se fosse uma forma de dizer como ele era, de certa maneira, para a gente, uma forma explicativa, né? É uma ideia explicativa. Eita, quem é que está falando? Que está cortando, gente, tá distorcendo o áudio. Alguém está falando agora? Que está distorcendo. Vocês ouviram que alguém estava falando também? Sim, ouvi. Né? Mas tá dando assim, com interferência, cortando, tá muito ruído. Ele falou aí, veja aí a questão aí do microfonezinho, do áudio, como é que tá. Mas já parou, eu acho. Aham. Porque eu não sei se era alguém que faz alguma pergunta, né? Algum colega fazendo alguma pergunta. Como eu não tenho acesso aos chats, quem me auxilia aqui nos chats é o Wendel, mas ele... Não sei, não tá me passando os feedbacks. Aí eu sempre sugiro que vocês liguem o microfone e falem, tá? Que eu não sei, eu acho que ele tá, não sei, fazendo alguma coisa. Então, aqui, gente, nesse caso aqui, como vocês bem observaram, desculpa, voltei sem querer. Então, como vocês bem observaram, então, meu Peralta, sim, é um vocativo e um pirralho de nada, no caso, um aposto, tá? Lembrando que o aposto, ele poderia ser retirado aqui sem problema nenhum e não causaria prejuízo, ó. Vinhas tu à luz e estás homem, longos bigodes, alguns namoros. Perceberam? Que o aposto ele pode ser retirado a qualquer momento do contexto e não faz nenhuma diferença, tá? Não prejudica. É uma característica também muito típica do aposto. Com exceção, que nós vimos no assunto, né, na parte conceitual, diferente da questão do aposto enumerativo. Ele faz falta, tá? Vamos lá. Então, a primeira questão, tranquila, resolvida. Vocês conseguiram matar. Vamos para a próxima. Considere os trechos do texto, né? Não coloquei o texto porque não precisaria. Coloquei só o que é necessário para a nossa análise aí da questão. Então, o primeiro trecho. O gesto revelou uma imprudência criminosa, sobretudo quando existiam opções mais sensatas, mesmo que os ensinamentos da prática não possam ser apresentados com rigor cartesiano. E o outro trecho, contra toda a arrogância da modernidade, mostrava como a nossa imperfeição pode ser, às vezes, uma forma de salvação. Então, nós temos esses 3 trechos, onde cada um deles tem uma partezinha em negrito, tá? As expressões destacadas, essas em negrito, apresentam correta e, respectivamente, as circunstâncias adverbiais de... Aí estamos trabalhando adjunto adverbial, tá, gente? Essa questão. Aí vamos identificar a circunstância adverbial. Vamos lá, na sequência. Então, a sequência é daqui para baixo, então a gente vai analisar aqui. Ó, o que vocês acham? Qual é a letra? Não vou falar nada, vou esperar só vocês me dizerem. Letra E. Letra E. Letra E, intensidade, isso, modo e tempo. Vamos lá? Certinho, tá? Qual seria a possível brechinha para se atrapalhar nessa? Mas não seria tanto por conta das outras questões aqui, a questão, né, de finalidade e modo, que está bem claro aqui para a gente, né, finalidade e modo. Mas daria, por exemplo, uma margemzinha de dúvida para a questão 2 vezes, né, no caso, poderia dar ideia de dúvida ou de dúvida, né, porque quando a gente, às vezes, cita essa questão do às vezes, assim, eu já vi muita aluno que confunde muito isso com a ideia de dúvida, né? Então, lembrando, quando fala às vezes, é sempre ideia de tempo, é só você fazer a perguntinha, né? Como nossa imperfeição pode ser? Pode ser quando? Às vezes, né? Então, sempre quando você vê, às vezes, sempre faz referência à pergunta quando, né? Eu fico triste às vezes, eu fico triste quando? Às vezes. Então, sempre vai ser essa ideia temporal. Beleza? Matamos a segunda questão também, hein? Vamos lá. Até agora vocês estão mandando bem. Vamos para as próximas. Foi carregando a malinha, leve, quase nada dentro, com um cravo no peito e o coração aos trancos. A expressão destacada apresenta a circunstância adverbial de. Aí vamos às opções. Tem as opções e em seguida tem o quê? Como em... Aí tem o outro exemplo. Foi utilizada nessa circunstância, como do mesmo jeito foi, aí vai dar o outro exemplo aí do lado.
Vejam aí qual é a questão que vocês acham que seria a resposta certa. Que é a resposta certa. Letra D. Letra D. Quem mais? É? Letra E. Ok. Quem mais? Alguém mais? Tem alguma sugestão aí da sua resposta? Qual o seu palpite? De acordo com a análise de vocês, o que vocês acham? Já temos alguém que citou a letra D e a letra E. Vamos ver? Posso ir para a resposta já para a gente analisar? Ó, letra E. Vamos identificar por quê, tá? Eu receio que a pessoa que falou com a questão que era a letra D, eu não sei qual foi o critério. Não sei se foi por conta da preposição com. Quem falou a letra D foi por essa razão? Relacionou um pouco essa ideia da mesma preposição? Isso. Uhum. Pronto. Quando eu botei essa questão, eu já botei já com esse intuito de fomentar esse fato mesmo, tá? Essa ideia aí. Olha só. Nesse caso, vamos identificar o seguinte. Não é porque tem a mesma preposição, tá? Que inicia o termo adverbial, que pode assim, estabelecer a mesma circunstância, a mesma ideia. Podem ser circunstâncias diferentes, por isso que a gente tem que analisar sempre o contexto, tá, gente? Uma mesma preposição, ela pode expressar circunstâncias diversas, diferentes mesmo, tá? Nesse caso aí, quando fala assim, ó, foi carregando a malinha, leve, quase nada dentro, com um travo no peito, né? E o coração aos trancos. Então, esse contravo no peito dá a ideia de modo, sim, né? Mas essa ideia, vocês podem perceber que ela está até, de certa maneira, digamos assim, de uma forma que como se fosse evidenciada de forma assim, bem isolada, bem enfática. Como no segundo caso aí. No caso aqui, né? Sem qualquer receio, apoiou o colega na empreitada. Perceba que dá também essa ideia, né, de modo lógico, mas que estabelece como se fosse essa ideia bem isolada, do termo bem isolado. A pontuação ajuda bastante nisso aí também, tá? Mas veja por que não seria a letra D, mesmo sendo iniciado pela mesma preposição. Porque na letra D, qual é a situação? Diz que é de modo, como em fez o trajeto turístico com pessoas muito simpáticas. O erro na letra D é que, primeiro, não estabelece nem a ideia, não é nem circunstância de modo, né? No caso, o negócio de modo só que a segunda oração que ela sugere, que fez o trajeto turístico com pessoas muito simpáticas, o com pessoas muito simpáticas é uma circunstância de companhia. O com aí é a ideia de companhia. Então, a primeira parte da resposta está certa. A expressão destacada apresenta a circunstância adverbial de modo, tá certinho, até aí, a letra D. Como em, aí é que vem o erro. Da mesma questão de modo, como é também na frase. Fez o trajeto turístico com pessoas muito simpáticas. Aí, nesse caso aí, se com pessoas muito simpáticas, já não é adjunto adverbial de modo, já é adjunto adverbial de companhia. Sempre que é iniciado com a preposição com, né, estabelece a ideia de companhia, aí já muda a classificação, certo? A letra E realmente é de modo, né? Como? Sem qualquer receio. De que maneira? Sem qualquer receio. Então, a ideia é de modo. Mas, na letra D, a segunda oração que apresenta, né, para comparar, no caso já é a circunstância adverbial de companhia, e não de modo. Beleza? Essa foi a análise da questão 3, tá, gente? Vamos lá. Então, cuidado com a questão com essas pegadinhas, tá? De mesma preposição, analise o sentido dentro do trecho, é o contexto, tá? Não vão guiados apenas pela preposição, que é a mesma, não, tá bom? Vamos lá.
Questão 4. Nós temos um textozinho aí. Não precisa ler ele todo, vou colocar só até a partezinha que a gente precisa, né, para poder responder a questão. Já viram aí na perguntinha, até eu ensinei isso nas primeiras aulas, né, para a questão do assunto que foi de interpretação textual, né, as questões de interpretação e compreensão de texto. A gente ganha muito tempo quando a gente lê logo a questão e depois a gente vai para o texto, porque às vezes a gente nem precisa ler o texto, ou então já vai no texto direitinho que precisa ser lido, né, quando a gente consegue ver os termos. Então, aqui já tem no terceiro período do segundo parágrafo, esse já é o segundo parágrafo, tá, todo. Aí tem no terceiro período, Milan Kundera funciona como aposto, uma vez que especifica o termo velho. Aí eu já destaquei no texto, eu mesmo destaquei para facilitar na localização, tá? Aí tem aqui, o terceiro período começa daqui, comentando sobre a história de Juan Gotizzolo a respeito de um velho. Milan Kundera salienta que a biografia, qualquer biografia que tente ser o que seu nome sugere, e não poderia deixar de ser, uma lógica artificial inventada, imposta retrospectivamente a uma sucessão incoerente de imagens, unida pela memória de partículas e fragmentos. Vou parar até aqui, o que interessa a gente, tá? Aí a questão diz o quê? Diz que nisso aqui, ao termo, né? No caso, Milan Kundera, funciona como um aposto, uma vez que está especificando o termo um velho. O que vocês acham? Certo. Acho que está certo. Rapaz, eu acho que tá errado por causa da vírgula. Não sei, por causa que é especificativo, né? Então não tem. Sim, eu também pensei nisso aqui. Não parece. Se for pela vírgula, realmente, que ela disse no início da aula. É especificativo. Uhum. Mas vamos ver o seguinte, tá dizendo que está se referindo o quê? Está especificando o termo um velho. Esse Milan Kundera faz referência a esse velho? Leiam o trecho novamente, leiam aí para vocês tirarem as conclusões de vocês. Quero que vocês tenham essa capacidade de verificar no texto, tá? Vejam aí direitinho no contexto. Não é, né, aposto, né, professora? Exatamente. É porque a gente... É verdade. Não é não. Tá vendo? Quando você começa, você lê direitinho, vê como ele está dentro aí do contexto, aí você... Peraí, esse Milan Kundera faz referência a quem é esse velho? Não é o velho, é uma pessoa que está falando sobre... É outra pessoa. Isso, tá vendo? Mas tá vendo como esse assunto, ele é... Assim, ele pega a gente, se você não atentar realmente para o texto dentro do texto, pega a gente lindo. Então, outra coisa importante também, que vocês perceberam também, inicialmente, foi a questão da pontuação também. Eu vi que vocês perceberam isso, né? Ficaram nessa dúvida porque viram a questão da pontuação também, a vírgula que não estava, né? Logo após o Milan Kundera, que também já não ia... a falta da vírgula aí também já faria com que deixasse de ser um aposto. Ele teria que vir isolado de vírgulas. Né? Quando ele fala Milan Kundera, salienta aqui a biografia, então perceba aí que esse Milan Kundera já é o quê? Tem uma função de um sujeito aí, alguém que está falando uma coisa. Né? Mas não é algo falando, não é relacionado a esse velho mais, não é algo acrescentado, né, ao trechozinho sobre o velho. Então, muito bem. Errado. Não funciona como aposto, como vocês bem perceberam, tá? É uma outra pessoa falando sobre esse velho. Oi, meu amor, alguém ia falar alguma coisa? Essa parte depois de salienta que a biografia está entre tracinhos, ela é o aposto ou não? Não. Seria, o que é o aposto, seria como se essa parte de qualquer biografia que tem que ser. Geralmente o aposto ele tem que ficar entre a pontuação, tem que ficar isolado. Então, o que ficou isolado aí? Foi qualquer biografia que tem de ser o seu nome sugere aí, travessão. E não poderia deixar de ser, como se fosse um termozinho que houve uma pausa para que se encaixasse alguma coisa, que se acrescentasse alguma coisa naquela informação. Aí ele vem isolado por essa pontuação. Geralmente é a mesma pontuação. Se for isolado por vírgulas, então é vírgula antes, vírgula depois, para fechá-lo, para isolá-lo. Se for por travessão, como esse caso aí, então tem que ser o travessão antes, travessão depois. Aí, e deixar ele isolado. Aí tem uma função de aposto. Obrigada. De nada, meu amor. Ok? Tranquila essa questão? Alguém quer fazer mais alguma observação sobre ela? Fiquem à vontade, tá, gente? A hora de tirar dúvida é agora, tá bom?
questões O são para que isso mesmo. Paloma falou foi bem relevante, porque eu vi que